Muito bem, quero desejar uma boa noite a todos vocês. Estamos começando agora a segunda-feira, apesar de muitos falarem que é domingo ainda. E eu estou muito feliz por poder estar estudando agora nesse encontro, nesse sétimo encontro, Daniel capítulo 7 com você. Nesse momento aqui, nós vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 7 e nós vamos ver o relato aqui dessa linda história profética de Daniel capítulo 7. Então, você pode ir buscando sua Bíblia já, e nesse momento aqui, nós vamos estudar e vamos primeiramente aqui orar a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grande Pai que está nos céus, nós damos graças a Ti por esse momento, que ilumine a nossa mente, ilumine a mente de todas as pessoas que estão conosco aqui estudando o livro de Daniel, e especificamente o capítulo 7 de Daniel. Por favor, nos ajude na compreensão do texto e que muitas pessoas possam ver o Teu poder e o Teu amor para conosco nessas revelações. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês uma tela e a gente já começa aqui o nosso estudo de Daniel. Daniel capítulo 7. Então vamos ler o versículo 1 agora. Diz o seguinte: minha Bíblia está aqui do meu lado direito, mas temos aqui também no PowerPoint, no slide, nós temos aqui esse verso. Diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. E o interessante é que o livro de Daniel ele não está disposto em ordem cronológica. Entretanto, ele está repartido em história e profecia. Então, temos a primeira parte, história, e a segunda parte, profecia. Quais são as partes históricas? Então, você vê ali Daniel capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, e temos a parte profética. Então, nós temos a parte profética ali no capítulo 2, apesar de ter aquele contexto todo histórico. Temos a parte profética no capítulo 7, que nós estamos estudando hoje, no capítulo 8, no 9, em parte também, no capítulo 10, 11 e finalizando no capítulo 12 de Daniel. E Daniel capítulo 7 foi ali revelado essa visão a Daniel no ano de 553 a.C., no primeiro ano de Belsazar, ali no Império Babilônico. Então, o que percebemos? O capítulo 6, ele é posterior ao capítulo 7. Então, cronologicamente falando, o capítulo 6 está numa história que vem depois da profecia do capítulo 7. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já havia recebido essa revelação do capítulo 7. E essa revelação do capítulo 7 foi dada 50 anos depois do capítulo 2. E mais de 2.500 anos atrás. E vamos ver um pouquinho sobre a história e a revelação dessa profecia. Então, na história, Nabucodonosor havia falecido havia 9 anos. Seus sucessores no trono, como nós pudemos ver aí ao longo do estudo, não havia sido pessoas aí de grande valor. E Belsazar tampouco prometia muito, né? Então, nós vemos que foi um ciclo de desvalorização do império e de reis ali incompetentes. Trata-se de um período de incerteza política para todos, inclusive para os judeus que viviam em Babilônia. O próprio Daniel já não era um jovenzinho, achava-se ali por volta dos seus 70 anos quando teve essa visão. A queda da Babilônia, relatada no capítulo 5, e sua experiência na cova dos leões, no capítulo 6, ainda se encontravam no futuro. Então, como eu falei para vocês, o capítulo 6 é futuro, o capítulo 5 também é futuro. A revelação do capítulo 7 é anterior a esses eventos. A 539 foi a queda ali, 539 a.C., 538 a.C. foi o momento ali da cova dos leões. A visão de Daniel, capítulo 7, ocorre 14, 15 anos antes desses acontecimentos. Então você vê aqui um sonho diferente, né? Versículo 1 e versículo 2. Um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas.
O autor desejava expressar que não se tratava de um sonho no sentido ordinário. Daniel reconheceu que esse sonho não era mais um de muitos, porém era uma revelação de Deus e urgentemente foi escrito que havia visto. Ele achou muito importante que foi revelado para ele. Ele percebeu que não era um sonho comum, o sonho de Daniel capítulo 7. A visão. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Era noite, Daniel estava dormindo, talvez depois de um dia de profunda oração e cuidadoso estudo da profecia da imagem do capítulo 2, e águas encheram a vista dele, águas que movimentavam-se, águas agitadas, e, vamos dizer assim, ondas que vinham de todas as direções. Profeticamente falando, qual é o significado disso? Então, o número 4 ali relatado nesse contexto ali do versículo 2, né, que ele vê ali as águas sendo agitadas por 4 ventos. Então, nós vemos o contexto ali, os 4 ventos seriam ali os 4 lugares de onde vêm os ventos, os 4 pontos cardeais. Teria uma noção de símbolo de inteireza, né? Ventos de todos os lados. E ventos, o que significa ventos na Bíblia? Ventos seria uma força de destruição, que causa guerra, dano, confusão. Ali seria, o vento na Bíblia simboliza isso, simboliza guerra, dano, confusão. Então, quatro pontos, né? Uma guerra que acontece de todos os lados, uma destruição, um conflito que acontece de todos os lados. Nesse mar, e mar na Bíblia, como é relatado em Apocalipse 17, versículo 15, Isaías 17, versículo 12 e 13, o grande mar é símbolo ali da humanidade em todos os séculos. Então nós vemos que existiriam guerras, destruições que envolveriam ali a humanidade. E o que aconteceria após isso? Aparecem então, após essa visão do movimento das águas, 4 grandes animais que diferem um dos outros, que subiam do mar. O que simbolizam esses animais? Verso 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Isso é o que o verso 17 do capítulo 3 diz. No versículo 23, mais tarde, é referido ali a rei ou reino. O animal, então, seria um rei ou reino que surge dessa confusão. Percebemos, então, que esses animais são nada mais, nada menos que uma série de nações que foram potências mundiais em suas épocas. E foram instituídas como? Conflitos, guerras, destruição entre as nações. Então, vamos para o primeiro animal ali, que é relatado no capítulo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Que reino é esse? Leão era considerado na antiguidade como um animal feroz e dominador, o rei dos animais. E águia são aves que possuem muita força e velocidade, como diz Isaías 40, verso 31. Então, a característica do reino é que é um reino terrestre, que é superior aos outros e que domina velozmente e ferozmente. Você lembra de outra visão em Daniel que fala sobre um rei ou reino terrestre que seria superior a outros? Então, vamos fazer um paralelismo aqui. Na estátua, nós vemos um reino que é simbolizado pelo ouro, que demonstrava ali uma superioridade dos metais, e aqui nós encontramos ali a referência de Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38, falando: Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Tu és cabeça de ouro. Então, quando nós estamos falando sobre Babilônia, ela também é referida ali nesse animal que é o leão com asas de águia. A primeira criatura combinando a majestade de um leão com o poder da águia sugere domínio e força. O leão e a águia são ambos usados por Jeremias em uma descrição de Nabucodonosor, em Jeremias 49, versículo 19 a 22. E a menção das asas arrancadas e de ser posto em pé como homem são uma reminiscência
do capítulo 4, onde o rei orgulhoso e autossuficiente é obrigado a reconhecer sua fraqueza. Aquele momento em que Nabucodonosor vira praticamente um animal na sua loucura. Segundo animal. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas. Eles diziam, levanta-te, devora muita carne. Então nós vemos aqui um animal semelhante ao urso, saliente de um dos lados, com 3 costelas na boca. Paralelamente ao capítulo 2, nós reconhecemos esse reino que sucede Babilônia como o reino da Medopérsia. Então, quando falamos em urso com 3 costelas na boca ou peito de prata, estamos se referindo ao reino da Medopérsia. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, diz o texto, lá do capítulo 2, versículo 39. E algumas informações adicionais aqui. O reino começaria com alguma desigualdade, porém faria vítimas e dominaria por meio da violência. Levantaria-se por um dos lados. Os Medo-Persas, como a própria palavra diz, é uma unificação de 2 reinos, unificaram-se. Os Medos possuíam controle sobre os persas, que eram mais fortes, até a chegada de Ciro. Este se rebelou contra os Medos e promoveu a unificação dos 2 povos em 550 a.C., formando a Medo-Pérsia. Então, o que percebemos aqui é que Ciro faz uma reviravolta. Os medos eram mais poderosos que os persas, e daí Ciro, que era persa, domina a Média e unifica os povos, formando a Medo-Pérsia. Por isso, o urso ele se levanta de um dos lados. Quais seriam as 3 vítimas ou as 3 costelas que estão na boca desse urso? Animal semelhante ao urso, que fala o texto. Esses reinos podem ser identificados como os reinos dominados pela Medopérsia, que são Babilônia, Lídia e Egito, as 3 principais entidades conquistadas pelo Império Medo-Persa. Terceiro animal, vimos já 2, vamos para o terceiro animal agora. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Vemos aqui um animal semelhante ao leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. O paralelismo aqui reflete ao ventre de bronze da estátua de Nabucodonosor. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aqui vemos o reino de bronze, e o reino que sucedeu a Medopérsia foi o reino da Grécia. Alexandre era um general extraordinário, tinha muita habilidade, sagacidade, talvez o melhor de todos os tempos, pois ele nunca perdeu nenhuma batalha. A expansão territorial que ele proporcionou é uma das maiores da história, a maior expansão territorial no menor período de tempo. Capítulo 7, versículo 2, o leopardo é conhecido por sua agilidade, né? Nós vemos isso, e as asas mostram a incrível velocidade. E assim foi o poderio de Alexandre, como um raio que afetou do Oriente ao Ocidente. Em inacreditáveis 11 anos, ele conquistou tudo pela frente. Viveu 33 anos, de acordo com alguns historiadores, morreu por causas que especulam até hoje. Alguns dizem que foi alcoolismo, outros dizem que foi malária, febre tifoide, encefalite, várias doenças aí que os historiadores relatam que poderia ser a doença que levou o Alexandre o Grande a óbito. E as 4 cabeças? Então, nós percebemos, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que cabeça é um símbolo de rei ou reino. 4 cabeças aqui representam o equivalente a 4 reis que iriam surgir do Império Grego. E Alexandre, após morrer, no ano 323, antes de Cristo, deixou com que os seus generais assumissem as terras e dividissem o Império Babilônico. Quais são os generais? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Como está na imagem aqui, você pode ver a disposição de terras que eles dominaram, né? Conforme os generais dominaram. Então você vê o Cassandro ali
na parte rosinha, o Lisímaco na parte verde, o Seleuco na parte alaranjada e Ptolomeu ali na parte amarelada desse mapa. Então, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas seria um símbolo da Grécia, que dominou do ano 331 até o ano 168 a.C. E encontramos um quarto animal no versículo 7. Depois disso, continuava olhando nas visões da noite, e eis um quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal não tem classificação zoológica, não tem comparativo zoológico desse animal. Não existe um reconhecimento de comparação. Antes nós vimos aí semelhante ao urso, semelhante ao leopardo, semelhante ao leão, mas esse não tem semelhança alguma com qualquer animal que Daniel pelo menos conhecia. Era um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, possuía grandes dentes de ferro e era diferente de todos os outros. Devorava, fazia em pedaços, pisava o que sobrava. Então, no paralelismo, você vê que esse animal tem dentes de ferro e as pernas de ferro são representadas pelo reino ali de Roma na estátua. Roma foi o império que dominou o Império Macedônico. Era governada por reis que não possuíam misericórdia. Roma durou do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E o versículo 23 diz: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e o fará em pedaços. Você vê aqui o poderio de Roma, as conquistas, como eram cruéis e desumanas. Nesse quarto animal, no versículo 7, é mostrado que havia 10 chifres. O que seria chifre? Apocalipse 17, versículo 12, chifre simboliza reis. Então, esses chifres aqui são 10, podem ser comparados aos 10 dedos da estátua, que é ali o reino dividido, o reino de ferro e barro. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, você percebe que com a queda de Roma, 10 reinos bárbaros tomam o lugar ali onde Roma estava firmada, né, nos seus limites. Esses 10 reinos são os ângulos, os francos, visigodos, suevos, vândalos, germanos, burgundos, ostrogodos, lombardos e élulos. Após o colapso financeiro que existiu, o Império Romano acabou caindo, as tribos bárbaras começaram a adentrar e atacaram o Império Romano em 476 d.C., e a capital foi dominada pelos élulos. Um pouco mais de história aqui, no ano 376 d.C., uma grande parcela dos bárbaros visigodos recebeu a permissão oficial para atravessar o rio Danúbio, penetrando assim no território do Império Romano. Virgílio dizia: o homem que desejasse certificar-se do número deles deveria também estar disposto a contar as ondas do mar africano ou os grãos de areia arremessados pelos éfeos. Então você vê aqui a quantidade de pessoas que acabou invadindo o Império Romano, do Império Bárbaro. Durante os séculos seguintes, os visigodos foram seguidos por um incontável número de pessoas, um considerável número de tribos, as quais representam a formação das atuais nações da Europa. Você vê aqui o nome de cada uma delas, como já foi citado, e eis aqui os 10 chifres de Daniel. E esses reinos, eles são relatados até a volta de Jesus. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, nós vemos aqui o paralelo completo da estátua de Nabucodonosor, você pode ver aí, e também os animais. Aqui você vê o nome do reino,
que representa no capítulo 2, e logo em seguida você vê o animal que representa no capítulo 7. Então, por exemplo, temos aqui Babilônia, do ano 607 a 539 a.C., que é a cabeça de ouro, representada também pelo leão com asas. A Medopérsia, do ano 539 ao ano 331 a.C., representada pelo peito e braços de prata, e também pelo urso com 3 costelas na boca. A Grécia, do ano 331 ao ano 168 a.C., que foi o domínio, que é o ventre e as coxas de cobre, também representada pelo leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E vemos Roma também, do ano 168 a.C., dominou até o ano 476 depois de Cristo, seriam as pernas de ferro, e representado pelo animal terrível e espantoso. E depois vemos os 10 reinos, que surgem a partir aí do ano 476 depois de Cristo, e tem ali uma permanência até a volta de Jesus, representados aí pelo pé de ferro e barro e pelos 10 chifres na cabeça do animal terrível e espantoso. 2 fatos novos encontramos em Daniel capítulo 7 e não encontramos em Daniel capítulo 2. Primeiro, o chifre pequeno, versículo 8, diz o seguinte: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava com insolência. E a atitude desse chifre é: arrancou 3 chifres e fala com insolência. Capítulo 24, a segunda parte ali do capítulo 20, do versículo 24, desculpe. A segunda parte fala que esses 3 chifres são 3 reis. Baterá 3 reis, depois dele se levantará outro, né, ali falando sobre o chifre pequeno, o qual será diferente dos outros, e abaterá 3 reis. Qual é essa diferença? Daniel também queria saber qual que era a diferença. Ele ficou com dúvidas, tinha esse desejo. E aqui no versículo 9, de Daniel capítulo 7, nós encontramos a revelação do julgamento de Deus. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono era como chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Em contraste com as horripilantes esferas e chifres, nós vemos aqui a aparição de Deus, que tem cuidado de nós, que se importa conosco. Ele não vai nos deixar à mercê, como filhos dele, dessas feras, que são os reinos. E Daniel, eu lhe mostrarei o que vai acontecer. Não é nada bom a mensagem que Deus está passando, mas lembre-se, eu estou contigo. Nesse momento, ao profeta olhar, ele é representado a ele o dia do grande julgamento final que determina o destino dos homens e das nações. O Senhor aqui é o personagem central do julgamento, e é mostrado aqui a brancura das suas vestes, o cabelo e a sabedoria. Você vê que o fogo retrata um Deus que está indo aí adiante, preparando ali o momento para a sua vinda, fazendo o julgamento, preparando o momento para a sua vinda, e as rodas simbolizam mobilidade, as rodas do seu trono, ou seja, Deus não é um ser estático, ele é um ser sempre presente, ele é um ser onipresente, ele pode estar onde ele quer, o trono dele não é estático. E vemos também o Filho do Homem no versículo 13 do capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Quem é o Filho do Homem? Lucas 22, 48, Lucas 19, versículo 10, mostram quem é o Filho do Homem. Mateus 26, 64, Mateus 17, 22, mostram que o Filho do Homem é Jesus. Iniciando o julgamento aqui, versículo 10 do capítulo 7 fala: um rio de fogo manava
e saía diante dele milhares de milhares, o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. É algo apropriado que inumeráveis servos estejam diante do juiz supremo. Porém, que livros são esses? Nós encontramos na Bíblia esses livros do julgamento. Malaquias 3,16 mostra que existe um livro memorial. Esse livro memorial, ele mostra ali as ricas beneficências, os atos, né, das pessoas. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados. E todo sacrifício, todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo. Temos também o livro da vida relatado na Bíblia. O livro da vida é relatado em Apocalipse 21, versículo 27, Apocalipse 3, versículo 5. Existem inumeráveis referências do livro da vida. E na cidade santa não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você vê que o livro da vida é um livro fundamental, é um livro que revela todos aqueles que são ali do Cordeiro e vão entrar na cidade santa. Como que eu entro no livro da vida? Então, a Bíblia nos mostra que é através do batismo, da entrega, é através da sua comunhão com Deus, é através do testemunho. E temos também o livro da morte, Jeremias capítulo 2, versículo 22, fala que as nossas iniquidades estão gravadas diante de Deus. Mateus 12, versículo 36 e 37, Eclesiastes 12, 14, 1 Coríntios 4, versículo 5, Isaías 65, versículos 6 e 7, mostra que nós daremos contas do que nós fazemos perante Deus. Então é determinada a parte que os ímpios devem sofrer segundo suas obras e registrado em frente ao seu nome no livro da morte. O que é registrado nesse livro? Toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo isso é historiado pelo anjo relator. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível, sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Os livros são registros reais que gravam todos os atos bons ou maus e omissões enquanto vivemos. São precisos, verdadeiros, úteis para a demonstração da justiça de Deus a todo o universo. Qual que é a norma desse julgamento? A norma é a lei de Deus. E quem é o juiz? É o Senhor. Quem me julga é o Senhor, como diz 1 Coríntios 4, versículo 4, Paulo relata ali. Mas Deus é o juiz. A um abate e outro exalta. Temos esses textos de Salmos referindo ao juiz. E quem é o advogado? 1 João capítulo 2, versículo 1 mostra que Jesus Cristo é o nosso advogado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala que ele é o nosso mediador. Hebreus capítulo 9, versículo 24 mostra que Cristo, ele comparece por nós perante a face de Deus. E é ele, o Filho do Homem, que se dirige ao ancião de dias e se fizeram chegar até ele, como diz o versículo 13 de Daniel capítulo 7. Deus é nosso juiz e advogado, ele julga com amor e compreensão. Então, temos alguns textos aqui revelando o amor de Deus, que Deus é amor, ele se compadece das nossas fraquezas, ele nos conhece, ele sabe o que é pecado, no sentido de conhecer as fraquezas do ser humano, as tentações
que o ser humano sofreu e sofre. Jesus foi tentado em todas as coisas. Não digo conhecer o pecado na atitude, mas conhecer o pecado em sua tentação. Deus te ama, quer te salvar, para isso institui o juízo. Ele faz justiça aos santos do Altíssimo. Então vamos ver aqui, fazer justiça aos santos. Quanto aos animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação da vida por um prazo de tempo. Então o território da Babilônia foi sucedido pela Pérsia, assim por diante, e os habitantes dos países conquistados não foram exterminados. Então o que acontece? Houve uma sucessão. É lógico que nessas batalhas alguns poderiam ter morrido, mas a ideia aqui é que a conquista foi uma conquista de terra e de pessoas. A sucessão dos reinos não quer dizer que o reino foi totalmente destruído, as pessoas do reino anterior foram totalmente destruídas. As profecias apocalípticas revelam uma lógica de que os grandes poderes imperiais se relacionam diretamente com o povo de Deus, muitas vezes como perseguidores. Então, essa perseguição ocasionada pelos reinos do mundo, quando Deus vem fazer justiça, ele está libertando o seu povo dos poderes perseguidores. Daniel capítulo 7, versículo 11, então diz: estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. O versículo 26 diz: mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Isto representa o fim do sistema, organização simbolizado pelo chifre pequeno. Todos os reinos são destronados para a instituição do novo reino, que é o reino de Deus. O reino de Deus e dos santos, como diz Apocalipse 14, 12 e 12, 17. Então, o verso 14 do capítulo 7, verso 18 e 27, vamos ler aqui. Foi-lhe dado domínio a Jesus e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ao acabar o julgamento, ainda no céu, Cristo recebe o reino do seu Pai. E então retorna à terra para os seus santos. Então, acabando o julgamento no céu, nós vemos que Cristo ele vai voltar. Nós estamos vivendo um momento de julgamento pré-vinda de Cristo. E quando Jesus voltar, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe obedecerão. Então, ali o paralelo do reino de Deus representado em Daniel capítulo 7 é mostrado no capítulo 2, versículo 44 e 45, como sendo aquela pedra que esmiuça e consome todos os reinos e subsiste para sempre, que esmiuça e destrói toda a imagem e substitui ali e cresce por toda a terra essa pedra, né? Então essa pedra simboliza o reino de Deus, o povo de Deus, no capítulo 2, e o reino de Deus também é representado após a sucessão de fatos do capítulo 7. Conhecendo e se espantando. Versículo 15, 16 e 28. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e meu rosto se empalideceu. A revelação do futuro a Daniel, os reinos que se sucederam e as perseguições futuras perturbaram Daniel. Ele se espantou a tal ponto de quase desmaiar. Imagina só Daniel no Império Babilônico, com seus 70 anos, percebendo que os planos de Deus iam além da sua própria vida. O plano de Deus
a história da humanidade, as perseguições, ainda vão acontecer muitas perseguições, ele percebe isso e se espanta. Muita coisa vai acontecer no futuro. E agora vemos a questão do chifre pequeno. Vimos o juízo de Deus, vimos que o reino vai vir, o reino de Deus vai vir, né, destruir todos os reinos, mas vamos nos ater, voltar um pouquinho, nos ater ao chifre pequeno que aparece na cabeça do animal terrível e espantoso. Estando eu a observar os chifres, vamos ver o versículo 8, versículo 21, 24 e 25 do capítulo 7. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava insolência. Então, você vê aqui todas as características desse chifre. Pequeno, cresceu, arrancou 3, tem olhos, boca que falava insolência. Eu olhava e eis que esse chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Vimos aí na história que após a Roma pagã, houve um movimento que destruiu os cristãos, perseguiu cristãos, inclusive queimou cristãos. Fez guerra contra os santos. Então, depois dele se levantará outro reino, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Outra característica aqui. Ele cresceu, arrancou 3 reis, era diferente dos outros chifres. Ele profere palavras contra o Altíssimo, magoa os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Quem que seria, então, esse chifre? Vemos que o chifre tem olhos. Olhos simbolizam observação, inteligência, né? Significam observação e inteligência. A boca é enganadora, faz homens admirarem o que fala. E é muito interessante que existe essa relação com o Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Boca que se abria em blasfêmia contra Deus e difamava o tabernáculo de Deus. Blasfêmia é o homem se colocando no lugar de Deus. É um chifre que se coloca no lugar de Deus nesse mundo. Difamar é desacreditar publicamente, caluniar, imputar a alguém um fato ofensivo à sua honra e sua reputação. Então, nós vemos que os 10 reinos anteriores, os 10 chifres, eram reinos bárbaros, reinos especialmente políticos. Esse poder é diferente, ele tem um fundamento religioso. E começa a estender a sua supremacia sobre os reinos bárbaros. Então, como identificar esse chifre pequeno? Primeiro, os 2 primeiros sinais identificadores. Ele surgiu da 4ª besta, que é Roma. Então, esse chifre, esse poder, que é diferente, surge de Roma. Ele apareceu depois dos 10 chifres e abate 3 deles. Esse reino provém de Roma, ataca 3 tribos bárbaras para se defender e defender sua soberania religiosa e política. Qual era a controvérsia entre esse poder de fundamento religioso e os 3 reinos bárbaros, os 3 chifres? Era o arianismo. Então, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, eles tinham uma crença ariana que diferia da crença romana religiosa daquela época. E esses 3 reinos foram destruídos. 493 depois de Cristo os Érulos, 534 depois de Cristo os Vândalos, 538 depois de Cristo os Ostrogodos. E terceira questão aqui é de diante desse chifre deveria cair 3 outros, de modo que diante do seu aparecimento esses 3 foram arrancados. Então, aparecendo esse poderio religioso, ele iria destruir 3 outros reinos, que a gente viu aqui, são os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Capítulo 7, versículo 20, se tornou robusto. Então você vê com a queda de Roma, as invasões bárbaras e a mudança da capital do reino romano político vai para Constantinopla,
um poder começou a criar forças no Ocidente, que é a Igreja Romana. E aqui a gente percebe o surgimento da Igreja Romana. Você percebe as diferenças que começam a acontecer com respeito à Igreja. Antes da Igreja ser um poder político, a Igreja ela era perseguida. Apocalipse 12 mostra isso. Nero matou um bom número de cristãos, Décio, Diocleciano, imperadores romanos perseguiam e matavam cristãos. Quando ela se tornou igreja-estado? Foi quando ali, igreja do Estado, foi quando Constantino, o primeiro imperador romano a professar o cristianismo, ele, numa batalha ali de Magêncio, em 28 de outubro de 312, perto de Roma, ele atribuiu a Deus, ao Deus cristão, essa vitória e falou que virou cristão, se converteu. Falou. E ele põe até a ideia de que deve colocar nos escudos o símbolo da cruz. Ele falou sobre esse símbolo vencerás. E Constantino, após a sua conversão, ele começa em aliança com a igreja, trazer um sincretismo entre o cristianismo e o paganismo. A confecção de imagens em que a lei de Deus ela mostra que é abominável, que não se deve fazer, começa a ser feita na igreja. A mudança do dia de repouso do sábado para o domingo, não porque Deus mudou, mas porque essas alianças humanas assim o fizeram. A igreja foi ganhando poder político. Em 533 d.C., Justiniano reconheceu a supremacia eclesiástica do bispo de Roma como cabeça de todas as santas igrejas, tanto no Oriente como no Ocidente. E esse reconhecimento legal foi incorporado no Código Imperial de Leis. Em 538, a Igreja Apóstata, que já tinha esse sincretismo entre o paganismo e o cristianismo, eles começaram a ter o controle, a partir de Roma, dos impérios ocidentais. Com a mudança do imperador romano para o Oriente, o bispo de Roma emergiu como figura líder do Ocidente e conquistou a autoridade territorial e, eventualmente, a sua culminância em política, bem como no domínio religioso da Europa. O líder da Igreja Romana e seus seguidores foram cada vez mais homens de Estado, bem como da Igreja, e se tornaram frequentemente administradores do Estado. Quarto ponto aqui do chifre pequeno. Ele era pequeno quando foi contemplado pela primeira vez, mas com o passar do tempo veio a se tornar robusto, mais robusto do que os seus companheiros. No versículo 8 e versículo 20 nós vemos isso. E esse chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós vemos a Santa Inquisição, condenava todos aqueles que iam contra os dogmas da Igreja. As autoridades civis, portanto, foram intimadas pelos papas, sob pena de excomunhão, a executar as sentenças legais que condenassem os hereges impenitentes à morte pelo fogo. Aqui é o livro da Inquisição. Portanto, uma série de pessoas foram torturadas e mortas por suas crenças. Entre esses estavam os mais zelosos defensores da verdadeira fé cristã e da Bíblia, os santos, conforme relatado em Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. Então você vê várias maneiras aí de execução que foram perpetradas pela Igreja Romana. As pessoas que pensavam diferente, que seguiam a Bíblia também, essas daí, e não seguiam o poderio romano, da Igreja Romana, eram todas queimadas, serradas ao meio, jogadas em precipícios e mortas. Eram torturadas de várias maneiras, torturas horríveis. Hades extirpanda de Inocêncio VI, em 1252, uma bula que decretava a liberação da tortura com meio de confissão e conversão das pessoas classificadas como hereges pela Igreja Romana. Então, vemos aqui mais algumas coisas sobre a Inquisição. Muitos foram mortos. E o tempo desse domínio da Igreja Romana é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
como diz lá o versículo 25, também no capítulo 7 de Daniel, e também é relatado em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, e Apocalipse 12, versículo 6. E aqui no total, né, nós vemos aqui esse princípio dia ano, são 1260 anos. Esses 1260 anos do poderio da Igreja Romana vai do ano 538 até o ano 1798, com a prisão do Papa pelo general Berthier a mando de Napoleão. Em 538, que foi o surgimento ali do poderio romano, da Igreja Romana, os ostrogodos levantam o cerco de Roma e o bispo de Roma começa a exercer as prerrogativas e autoridades dadas por Justiniano. Então, a sexta característica ali foi ele concedido um poder especial durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é uma contrafação de Cristo, que teve o seu ministério aqui na Terra 3 anos e meio. Proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. É um poder blasfemo, que muda a lei de Deus, que muda os tempos, que muda o sábado para o domingo, que interfere na lei de Deus, retira ali o mandamento, o segundo mandamento, com respeito a imagens, e divide o último mandamento dos 10 mandamentos em 2, para não cobiçarás em 2, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, e muda o dia de sábado para o domingo, guardar domingos e dias de festa. O Papa é como se fosse Deus na terra, soberano, único dos fiéis de Cristo, chefe dos reis, é o que é pregado ali pela Igreja Romana. Tendo plenitude e poder a quem fora confiado pelo onipotente Deus, direção não somente dos reinos terrestres, como também do celeste. Essas são as prerrogativas que se diz ter o Papa. O Papa é tão grande, tem tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é um mero homem, mas é como se fosse Deus, o vicário de Deus. O Papa é coroado com uma tríplice coroa, como rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Isso é o que o sistema papal assim o diz, totalmente contrário ao que nós entendemos que um homem pode ser. E vemos que tudo isso é nada mais, nada menos do que uma contrafação de Cristo. Filipenses mostra ali que, capítulo 2, versículos 6 a 8, que Jesus, que é o próprio Deus, é o nosso intercessor, é a pessoa que está ali fazendo esse trabalho como vicário de Deus. Ele que é o vicário, Cristo. Em João capítulo 1, versículo 3, Apocalipse 14, versículo 7, nós vemos que Cristo, ele é o rei da criação, o rei do céu, da terra, ele que criou todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele se coloca no lugar de Deus, usurpando a adoração, e acaba deixando o merecedor de toda adoração, que é plenamente Deus, Cristo. Olha só que interessante esses textos aqui. Diz o seguinte: o Papa é tão grande, tem tão grande autoridade e poder, que pode modificar, exemplificar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa pode modificar a lei. Então, tem alguns livros aí que relatam isso. Em Mateus capítulo 5, 17 e 18, Jesus diz que não veio abolir a lei. Você vê a diferença, né? O Papa pode, mas Jesus disse que não modificou, né? Então você vê o contraste entre a postura de Cristo e a postura papal. Diz ter a autoridade divina de modificar a lei divina. E Jesus, ele demonstrou a imutabilidade da lei e que viera cumprir. Além de o Papa dizer ter poder para perdoar pecados por meio da confissão auricular e compra de indulgências, como a Idade Média assim mostrou, e Colossenses capítulo 1, versículo 14, Efésios capítulo 4, versículo 8, fala que o perdão é obtido através de Cristo. A tradição imposta como se fosse superior à Bíblia é o que prega a Igreja Romana, e Jesus, ele fala que a Bíblia é a verdade
Muito pelo contrário, né? Não é a tradição, mas é a Bíblia que é a verdade. O sistema papal promulga o domingo como dia santo e Cristo mostra que deve ser guardado o sábado. Mateus 4, versículo 16, ele guardava o sábado, os seus apóstolos, discípulos guardavam o sábado. Então vemos a diferença, né? O contraste entre o que Cristo fala e o sistema papal fala. Sétima característica, havia olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência, dirigindo palavras contra o Altíssimo, é isso que a gente acabou de ver. Mudando o imutável, mudando a lei de Deus. Então vamos ver aqui as leis de Deus e as leis do catecismo. Então você percebe aqui os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. O catecismo fala, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão, que é o terceiro mandamento da lei de Deus. E, na verdade, o segundo mandamento da lei de Deus é não farás para ti mais escultura, que é ocultado, não existe no catecismo. O quarto mandamento é lembra-te do dia de sábado santificar. O quarto mandamento da lei do catecismo, da lei romana papal, é honrar pai e mãe. O terceiro mandamento, como ocultou um, o terceiro mandamento ali é guardar domingos e festas, que seria ali para ser o quarto. Seria o quarto. E a gente vê o contraste entre a lei de Deus, que fala para lembrar do sábado, e a lei do catecismo, que fala para guardar domingos e festas. Honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, no catecismo tem também. Não matarás, não matar, catecismo tem. Não adulterarás, não pecar contra a castidade, o catecismo fala. Oitavo mandamento da lei de Deus, não furtarás. Sétimo mandamento do catecismo, não furtar. Nono mandamento da lei de Deus, não dirás falso testemunho. Oitavo mandamento do catecismo, não levantar falso testemunho. E o não cobiçarás, como eu já falei, foi dividido em 2. E aí, na reforma protestante, a gente vê a negação da tradição da igreja. Mas um dia ocorreu a John Wick e outros líderes eclesiásticos escarnecer de Lutero em virtude dele observar o domingo em lugar do sábado. Lutero foi o pai do protestantismo. Ele, apesar de buscar essa norma como sendo a Bíblia, ainda guardava o domingo. Até alguns líderes eclesiásticos escarneceram de Lutero por causa disso. Como que pode falar que está seguindo a Bíblia e continua guardando o domingo? Disse Eck, a Escritura ensina, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E assim insistiu Eck, a igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria autoridade. E para isso, você, Lutero, não tem nenhuma escritura. Então, nós vemos aí o catecismo sobre o dia de sábado, observância aí do dia de sábado, como foi mudado a observância do sábado para o domingo, não por causa da Bíblia, mas por causa do homem. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem, como Atos 5:29 diz. Oitava característica aqui do chifre pequeno é ter pretensão de mudar os tempos e a lei. E terminando o assunto, a gente vê o tribunal de Deus assentado, no versículo 26, e consumindo esse sistema que dominou e que perseguiu os santos. No versículo 28, aqui terminou o assunto. Então, você tem algumas comparações aqui, não vou me ater a essas comparações, mas é algo importante a gente estudar essa questão cada vez mais profundamente, Daniel capítulo 7. Agradeço você por estar até aqui e que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família e que possa fazer bom proveito nos estudos das profecias. Deus abençoe, estamos juntos e até a próxima.